Como se originou a Bíblia e como chegou até nós? Quem não deseja sabê-lo? Este é o nosso tema hoje. A Bíblia é um livro singular, a muitos respeitos diferente de todos os outros. Ela é o mais velho, o mais lido e o mais amado dos livros. Paradoxalmente, é também o mais hostilizado. A sua influência no mundo não tem igual. Mais livros foram escritos a respeito dos seus grandes temas do que sobre quaisquer outros assuntos. Nenhum livro inspirou tão vasta literatura de cânticos, liturgias, escritos devocionais, sermões. Um de seus temas inspirou o que alguns consideram a maior das produções musicais, o Oratório Messias de Handel. As primeiras porções da Bíblia foram escritas cerca de 1500 anos antes de Cristo. A porção final o foi na última década do primeiro século da nossa era. Isso significa que o livro completo foi produzido num lapso de 1600 anos. Moisés foi o autor dos primeiros 5 livros, ou o Pentateuco. Crê-se que ele escreveu também o livro de Jó. Então vieram as contribuições de outros, entre eles o rei Davi, autor de muitos dos salmos, que, como sabemos, eram cânticos sacros. O rei Salomão, autor de provérbios, cantares e eclesiastes. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros, autores dos livros que levam os seus respectivos nomes. São Mateus e São João foram escritos por 2 discípulos de Jesus, que lhes deram os nomes. O apóstolo Paulo escreveu 14 epístolas, o apóstolo Pedro escreveu 2, o apóstolo João 13 e também o Apocalipse. Ao todo, a Bíblia é constituída de 66 livros, 39 na parte denominada Antigo Testamento e 27 na parte chamada Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo na língua hebraica, com pequenos trechos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Por ser uma coleção de 66 livros, São Jerônimo, do IV século, chamava a Bíblia Biblioteca Divina. A palavra Bíblia é uma transliteração do grego ta biblia, que quer dizer pequenos livros. Com o tempo, esse nome, ta biblia, passou ao vocabulário da Igreja Ocidental. No século XIII, por um erro de sintaxe que alguns chamam de feliz solecismo, o plural neutro ta biblia veio a ser considerado feminino singular, e os livros, ou pequenos livros, por consentimento comum, tornaram-se o livro, a Bíblia. Colaboraram na produção da Bíblia uns 35 autores, que, como vimos, viveram num lapso de 1600 anos. Escreveram porções do livro no deserto de Sinai e redondezas, em Jerusalém, na cidade de Babilônia, numa prisão de Roma, na solitária ilha de Patmos. Os autores do livro tinham diferentes níveis de cultura. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Davi e Salomão foram reis de Israel. Isaías, da linhagem real de Judá, era homem culto e por algum tempo foi conselheiro político e religioso do reino. Daniel foi primeiro-ministro de Babilônia. Amós era pastor de gado. Mateus, coletor de impostos. Lucas era médico. Paulo, educado aos pés do mais destacado rabino e fariseu do seu tempo, era brilhante e sábio. Pedro era pescador. A despeito, porém, dessa diversidade de épocas e níveis culturais, o livro que produziram revela singular unidade e cada uma de suas partes a mais profunda significação espiritual. Quando e por quem foram os diferentes livros selecionados formando o cânon sagrado? Quanto ao Antigo Testamento, a tradição judaica, de modo uniforme, atribui a formação do cânon a Esdras e Neemias, que viveram no V século antes de Cristo, o que significa que entre o Antigo Testamento e o começo da narrativa do Novo decorreram cerca de 4 séculos. Falando desse período, o historiador judeu do primeiro século da nossa era, Flávio Joséfo, diz: temos dado prova prática da nossa reverência pelas nossas próprias escrituras, pois embora longos períodos tenham agora passado, ninguém se aventurou a acrescentar ou remover ou alterar uma sílaba. No que tange ao Novo Testamento, a sua formação foi um processo gradual. Os evangelhos, pelo menos os primeiros 3, São Mateus, São Marcos e São Lucas, eram conhecidos da maioria das igrejas cristãs já no começo do segundo século.
Cerca do ano 180, o chamado Cânon Muratori dava a lista dos livros canônicos omitindo umas poucas epístolas. No quarto século, Atanásio, bispo de Alexandria e o mais destacado teólogo da Igreja do Oriente, incluía na sua 39ª carta festal dirigida aos seus bispos uma lista igual à que hoje temos. A seleção dos 27 livros do Novo Testamento, de entre os muitos escritos dos primeiros séculos, foi em parte resultado de decisões de concílios, mas principalmente pela consideração do seu conteúdo. Os cristãos primitivos adotaram o critério de aceitar como digno de fé só os livros e epístolas escritos por apóstolo do Senhor Jesus Cristo ou por companheiro de apóstolo, como foram Marcos e Lucas. Como resultado, o excelente dicionário da Bíblia diz: qualquer cristão que deseje convencer-se com respeito ao cânon do Novo Testamento pode consegui-lo comparando cuidadosamente os 27 livros aceitos pela Igreja com qualquer outra primitiva literatura cristã dos primeiros 3 séculos. Ele sem dúvida concluirá que não há nenhum livro no cânon que devesse ser omitido e nenhum livro omitido que devesse ser incluído. Muitos perguntam se ainda existem os autógrafos dos livros que constituem a Bíblia. Por exemplo, os originais do Pentateuco com a letra de Moisés, seu autor. Quanto se saiba, os autógrafos de todos os 66 livros não mais existem. Nem por isso precisamos duvidar da autenticidade do texto bíblico atual. Sábios judeus que zelam pela fiel transmissão às gerações futuras do texto hebraico do Antigo Testamento, desde o 5º século da nossa era, eles são chamados massoretas. Esses sábios têm sido extremamente cuidadosos. Ao copiarem os manuscritos, nenhuma palavra podia ser escrita de memória. O escriba, copista, tinha de olhar atentamente a cada palavra e pronunciá-la antes de escrevê-la. Até as palavras de cada seção eram contadas e, se não combinavam com a cópia recém-feita, o trabalho era rejeitado e a tarefa começada de novo. Em 1947 foram encontrados numa caverna próxima do Mar Morto vasos com rolos de pergaminho contendo porções do Antigo Testamento, entre elas a do livro de Isaías e fragmentos de vários outros livros, todos na língua hebraica. Estudo feito por especialistas revelou que o rolo de Isaías data do 2º século antes de Cristo. Os demais foram copiados um pouco mais tarde, mas nenhum deles após o ano 70 da nossa era. O mundo dos eruditos maravilhou-se ao constatar por esses manuscritos que desde o tempo de Cristo o texto hebraico da Bíblia não sofreu mudança alguma de importância. Isso atesta o êxito logrado pelos massoretas no esforço por preservar o texto original do Antigo Testamento. Hoje a Bíblia fala aos habitantes da Terra em 1785 línguas e dialetos. Ela é incontestavelmente não só o mais lido e o mais amado, mas também o mais influente dos livros. É a fonte das mais elevadas aspirações sociais e nacionais. Defendendo a sua leitura nas próprias escolas, o professor Huxley, da Inglaterra, embora agnóstico, indagou, pelo estudo de que outro livro poderiam as crianças ser tão humanizadas. Para dizer o que ela tem sido para o mundo e feito por ele, afirmou o autor de uma enciclopédia da Bíblia, seria necessário reescrever em grande medida a história da civilização moderna. De onde vem a incomparável influência do grande livro, o seu sempre poderoso apelo às massas? Eles vêm da sua inspiração divina. Na produção da Bíblia, declara São Pedro, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, segundo São Pedro 1, 21. E o apóstolo Paulo escreveu, toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3, 16. Foi porque o livro provém de Deus que o salmista pôde dizer a seu respeito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Mais que isto, as Escrituras apresentam-nos um terno e poderoso Salvador que nos liberta do pecado e supre todas as nossas necessidades, Jesus Cristo. Ele mesmo disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João 5,39.
E que é necessário para alcançar os bens que veio dar? Crer nele, recebê-lo no coração. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. São João 3:18. É esse amigo divino o teu Salvador pessoal, rádio ouvinte? Lembra, sem ele nós na realidade não possuímos nada. Com ele nós possuímos tudo.